O java-porco é um animal híbrido originário do cruzamento entre o porco doméstico e o javali. O animal costuma viver em bandos e tem hábitos diurnos. Possui hábitos alimentares similares ao do javali. É onívoro, com preferência por vegetais como raízes, frutos, castanhas e bagos de sementes. Também inclui animais em sua dieta, como caracóis, minhocas, insetos e ovos de aves. Costumam revirar o solo em busca de alimentos e também invadem terras cultivadas, causando prejuízos a produtores rurais. Podem pesar até 250 kg. É uma espécie invasora que está causando inúmeros problemas ambientais no Brasil. A sua hibridação foi realizada de forma intencional em alguns criadouros, visando a comercialização da carne, por possuírem características mistas das duas espécies que lhe deram origem. Acreditava-se que a carne seria com menos gordura e haveria uma facilidade maior para a reprodução. Pode ser encontrado no Brasil em estados como Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e entre outros. A disseminação do java-porco aconteceu a partir da Argentina e do Uruguai, adentrando o Brasil. Até 2006, o animal se espalhou principalmente pelo interior de São Paulo e grandemente na região amazônica, onde causa dano severo à economia e ao meio ambiente. O javali é um suídeo, nativo da Eurásia e do norte da África, ocorrendo tanto em áreas abertas como em ambientes florestais. Vivem em varas, são corpulentos e chegam a atingir até 200 kg. São onívoros, tendo o comportamento de revirar o solo enquanto forrageiam à procura de alimento. Podem se reproduzir com muita facilidade, iniciando seu ciclo de reprodução com 1 ano de idade, parindo de 6 a 10 filhotes por ninhada. Esses animais foram trazidos para a América do Sul com a finalidade de criação e abate, para consumo da carne, mas acabaram sendo soltos e fugindo dos criadouros, se tornando um exótico invasor. As espécies do javali que escaparam dos criadouros se adaptaram ao ambiente e ocasionalmente cruzaram com o porco doméstico. Os principais países que obtiveram uma rápida disseminação do java-porco foram Argentina e Uruguai. Até 2006, havia registros confirmados do java-porco nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais e entre outros estados. Houve relatos da chegada ao estado do Rio de Janeiro, invadindo o Parque Nacional de Itatiaia. O java-porco, assim como o javali, pode ser considerado um engenheiro de ecossistemas. Seu hábito de andar em varas faz com que ocorra um enorme impacto através do pisoteio e da onivoria, cavando a terra enquanto fogageia e modificando a estrutura da vegetação. No dia 12 de outubro de 2018, um java-porco avança sem controle pelo Brasil. O animal surgido do cruzamento entre o javali e o porco doméstico destrói campos e florestas. Um descuido na hora do manejo de uma espécie exótica virou um problema ambiental de dificuldade de solução no sul, sudeste e parte do centro-oeste brasileiro. Trazidos da Europa, Ásia e norte da África para o consumo de sua carne, há mais de 100 anos, vários javalis conseguiram escapar de seus recintos e passaram a cruzar com porcos domésticos. O resultado disso foi o surgimento de um animal híbrido, é o que nós estamos falando, o java-porco. Ele se transforma em uma ameaça que invade os campos e florestas brasileiras, espanta animais nativos, pisoteia nascentes, come plantas e destrói lavouras. Em 2013, o IBAMA liberou a caça do java-porco, o que poderia ser uma forma de reduzir ou pelo menos controlar as populações dessa espécie. Mas nesse mesmo ano, uma nova legislação limitou a atividade. Agora a lei está em discussão no Supremo Tribunal Federal STF em Brasília. Para os ambientalistas, o problema existe em função de uma falha de manejo do homem. Portanto, o animal não deve ser penalizado por esse erro. Um fazendeiro investiu durante anos na produção de milho, soja e sorgo.
na região oeste de Minas Gerais. Ele venceu percalços frequentes e comuns à agricultura: anos de seca, anos de preços baixos dos grãos, anos de chuva devastadora de granizo. Mais recentemente, se viu diante de um adversário na qual teve que se render. O animal é um pesadelo de produtores de diversos estados, do Rio Grande do Sul à Bahia. Ele está expandindo sua presença por áreas onde nunca tinha pisado, causando prejuízos em pequenos sítios e em grandes fazendas, e elevando o gasto de produção. Em algumas áreas, a opção dos agricultores tem sido simplesmente desistir do milho, um dos alimentos favoritos desse animal. Mesmo caçado todos os anos com arma de fogo, lanças, cachorros e armadilhas, o javali e seus cruzamentos com porcos, os chamados javaporcos, se proliferam num ritmo acelerado e continuam sendo motivo de preocupação no campo pelos estragos que causam em plantações e áreas de nascentes de rios. Há ainda outro e mais complexo problema associado ao animal: o fato de serem potenciais vetores de transmissão dos vírus da peste suína e da febre aftosa. Do Uruguai, esses animais se disseminaram pelo Brasil, sobretudo a partir dos anos de 1990. Eles também foram trazidos por criadores para a produção de carne, para caça esportiva e para zoológicos. Importante observar que os animais híbridos são caracterizados pelo cruzamento interespécies, enquanto que os animais mestiços surgem do cruzamento de animais da mesma espécie, entretanto, de raças diferentes. Apesar da maioria dos híbridos, seja de origem animal ou vegetal, serem inférteis, há eventos raros de animais híbridos férteis, como é do caso das fêmeas do javaporco. Muitos biólogos consideram a hibridação uma ameaça às espécies. Contudo, isso ocorre muitas vezes de maneira natural, onde duas espécies similares são obrigadas a ocupar o mesmo território. O surgimento dos animais híbridos pode ser fruto do desequilíbrio biológico, como nos casos do aparecimento de novos predadores. Os javalis podem abrigar carrapatos, pulgas, piolhos e outros parasitas. Além disso, mesmo que não sejam afetados, os javalis carregam uma série de doenças que facilmente podem infectar os porcos e até pessoas. A lista de doenças pode incluir cólera, tuberculose, antraz, febre maculosa brasileira e várias outras. Durante a caça e o abate dos javalis, os caçadores precisam tomar algumas precauções para evitar algum tipo de contágio. Por outro lado, essas doenças não tornam a carne imprópria para o consumo, assim como o porco doméstico, e quando infectado pode causar cisticecose. Além de saborosa, a carne do javali também é muito saudável, enquanto 100 gramas de carne de porco comum possui cerca de 442 calorias e 14% de gordura, a mesma quantidade de javali possui 160 calorias e apenas 1,4% de gordura. Em outras palavras, a carne de javali é extremamente magra e pouco calórica. E se você gostou do vídeo, deixa o like e se inscreva no canal, porque estamos chegando, tá quase chegando nos 100 inscritos. Então vamos lá, vamos chegar aos 100 inscritos, tá legal? Compartilha o vídeo para pelo menos 3 amigos seus aí, eu te desafio.